O mistério que você está prestes a ouvir é real, antigo e ainda sem explicação. Mas antes, e se você gosta de investigações sombrias, crimes não resolvidos e arquivos ocultos, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o like neste vídeo. Aqui, os segredos vêm à tona, se alguns, você talvez preferisse nunca ter descoberto. No início da primavera de 1922, o vento que cortava os campos frios da Baviera trazia mais do que poeira e promessas de colheita. Ele carregava sussurros. Sussurros de uma terra esquecida, onde uma fazenda permanecia de pé como um túmulo erguido pela própria natureza. Intercaifec. Poucos sabiam pronunciar o nome corretamente. Menos ainda sabiam o que realmente acontecerá ali. Era uma propriedade isolada, situada entre duas vilas rurais, Grober e Caifec, a cerca de 70 quilômetros de Munique. Uma estrada de terra, ladeada por árvores nuas, levava até a casa. Mas era uma estrada que raramente era usada, se quase nunca retornada. Andreas Gruber, o patriarca, vivia na fazenda com sua esposa Casilia, sua filha Victoria Gabriel, os 2 netos pequenos e uma nova empregada doméstica chamada Maria Baumgartner. Eles viviam ali como se o mundo tivesse parado em 1800. Sem eletricidade. Sem telefone. E por fim, sem voz. Na noite de 31 de março, algo aconteceu na fazenda. E não foi um simples crime. Foi um ritual. A fazenda estava em silêncio. Não aquele silêncio comum do campo, mas um tipo de vazio que parece pulsar sob a terra. Por dias, vizinhos notaram a ausência da família. O correio se acumulava. O pão entregue permanecia intocado. A chaminé não exalava fumaça. E então, no dia 4 de abril, um grupo de moradores decidiu entrar na propriedade. O celeiro foi o primeiro lugar onde procuraram. E o último. Ali, debaixo do feno espesso e úmido, estavam 4 corpos, enfileirados como oferendas rurais: Andreas, Casilia, Victoria e a pequena Casilia de apenas 7 anos. Os corpos tinham os rostos cobertos, como se até na morte, alguém os quisesse calar. Dentro da casa, encontraram mais 2 corpos: Joseph, o filho caçula de Victoria, e a nova empregada, Maria, que nem sequer havia passado 24 horas sob aquele teto. 6 mortos. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma testemunha. Nenhuma explicação. E nada havia sido levado. A vaca fora ordenhada. Os animais alimentados. O assassino permaneceu ali. Dormiu ali. A polícia iniciou a investigação. Mas o que encontraram foi apenas o começo de algo mais obscuro. Pegadas na neve. Do bosque até a casa. Mas nenhuma pegada de volta. Chaves que sumiram dias antes do crime. Ruídos no sótão ouvidos por todos da casa. E um diário, escrito pelo próprio Andrés, nos dias anteriores ao massacre. Trechos do caderno diziam: ouço passos no sótão à noite. Não contei à minha esposa. Hoje, encontrei um jornal de Munique na casa. Ninguém aqui o trouxe. O celeiro está trancado por dentro. Mas ouvi um homem respirar lá dentro. Esses trechos, durante décadas, ficaram esquecidos nos arquivos em Ingolstadt. Até que alguém os reencontrou. Em 2013, uma caixa foi descoberta no porão de uma universidade em Munique. Dentro dela, estavam vários documentos, fotos do caso Intercaifec, e uma série de fitas magnéticas deterioradas, sem identificação clara. Uma delas trazia a inscrição VHK e gravação 17. As fitas foram restauradas por um grupo de pesquisadores independentes. Mas apenas a primeira pôde ser parcialmente recuperada. O conteúdo da gravação não está disponível publicamente. Mas segundo os relatórios periciais o áudio captado naquela primeira fita apresenta estalos contínuos, semelhantes a passos sobre piso de madeira. Respiração ofegante e irregular. Uma voz masculina sussurrando palavras indistintas em alemão bávaro arcaico. E, ao final, uma frase, repetida 2 vezes. Eles não sabem que estou aqui. Ninguém sabe quem gravou aquela fita. Não há identificação do gravador.
Não há datas, nem registros no arquivo da polícia bávara. Acredita-se que o responsável tenha sido um dos investigadores do caso. Talvez o próprio detetive Georg Ringgruber, chefe da polícia de Munique, que liderou a investigação. Mas Ringgruber morreu em 1936 e os relatórios oficiais afirmam que nada foi gravado naquela época. Então por que essas fitas existiam? E por que foram escondidas? Um detalhe que sempre intrigou os estudiosos do caso é a forma como os corpos foram dispostos. Não estavam caídos como vítimas de ataque. Estavam alinhados, lado a lado, com os rostos virados para baixo. Cobertos cuidadosamente com palha e lençóis. A perícia indicou que foram mortos com uma ferramenta agrícola, provavelmente uma picareta chamada omatok, ou que jamais foi encontrada. O que ninguém explicou é por que a filha de Andreas, Victoria, apresentava sinais de estrangulamento prévio, como se alguém tivesse tentado matá-la antes e falhado. Além disso, a pequena Casilia, neta de Andreas, teve parte do couro cabeludo arrancado, se sobrevivido por horas antes de morrer. Ela arrancou seus próprios cabelos. Por pavor. A empregada Maria Baumgartner havia acabado de chegar à fazenda naquela tarde. Ela nunca teve tempo de desfazer as malas. Seu corpo foi encontrado em sua cama, com o rosto coberto e as mãos cruzadas sobre o peito. Ela não fazia parte da família. Mas foi colocada como uma oferenda. Enquanto a Alemanha mergulhava em crises políticas, o caso foi arquivado sem solução. Mas o silêncio nunca cessou. A cada década, surgiam novas teorias. Alguns diziam que era a vingança de um amante rejeitado. Outros, que Victoria fazia parte de um culto rural. Houve quem afirmasse que Andreas foi punido pelos pecados cometidos contra a própria filha. E então, havia a teoria mais bizarra de todas. De que alguém morava naquela casa e sem que a família soubesse. O diário de Andreas menciona barulhos no sótão, mas o local jamais foi completamente inspecionado. Relatórios posteriores, arquivados secretamente, indicam que foram encontradas pegadas e fezes humanas entre as vigas do forro. Como se alguém estivesse ali, observando tudo, esperando o momento certo. Décadas depois, o local foi demolido. Mas mesmo após sua destruição, algo permanece naquele solo. Pesquisadores que visitaram o terreno, sob um campo estéril, onde nada cresce, se relataram sentir mal-estar, calafrios, perda de tempo. Um grupo paranormal que tentou gravar EVP, fenômenos de voz eletrônica, captou sons distorcidos. Vozes que pareciam vir do subsolo. O áudio, amplificado, revela uma frase fragmentada. Ainda estou aqui. Com o surgimento das fitas perdidas, o caso Interkaifeck reemerge como um dos mistérios mais perturbadores da história criminal europeia. Mais do que um assassinato brutal, ele carrega elementos de culto, rituais e presença sobrenatural. A fita 1 foi apenas o começo. Há 6 outras, com trechos ainda não restaurados. E segundo os pesquisadores responsáveis, uma das fitas termina com uma gravação datada de 1923. Um ano após os assassinatos. Mas isso é impossível. A fazenda já havia sido esvaziada. A família, enterrada. A propriedade, lacrada. Quem estava gravando lá dentro? Um ano depois? As fitas perdidas de Interkaifeck não são apenas registros de um crime antigo. São fragmentos de um eco. Um som que se recusa a desaparecer. Um sussurro que continua sendo ouvido. Por quem ousa escutar demais? A estrutura de madeira da fazenda Interkaifeck gemia sob o peso dos anos, da umidade e de algo mais. Algo invisível. Algo não registrado em documentos oficiais, mas sentido pelos que por ali passaram. O sótão daquela casa não era apenas uma área vazia acima dos quartos. Era um espaço vivo. E segundo os relatos, se aqueles que foram ignorados por décadas, o massacre começou ali. Dias, talvez semanas antes do sangue tocar a palha do celeiro. A primeira pista que sugeria a presença de alguém além da família veio da mulher que não morreu.
A anterior empregada doméstica dos Gruber, que trabalhará com a família por vários anos, pediu demissão 6 meses antes do massacre. Ela se chamava Crescens Rieger. Seu testemunho, dado à polícia pouco depois da tragédia, nunca foi levado a sério. Mas hoje, relido à luz das fitas perdidas, ele assume um tom que arrepia. Eu ouvia passos sobre minha cabeça, todas as noites. Quando subia, não havia ninguém. A porta do sótão se fechava sozinha. A comida sumia. Certa noite, acordei e havia lama no chão do quarto. Saí no dia seguinte. Eu disse à senhora Casilia: essa casa está sendo vigiada. Ela riu. Crescens não retornou para buscar seus pertences. O diário de Andrés Gruber é outro artefato esquecido que só nos últimos anos começou a ser considerado central no caso. Datado de janeiro a março de 1922, ele contém notas escritas com letra trêmula. Alguns trechos, riscados violentamente, indicam episódios de confusão mental ou medo. Mas entre as páginas mais intactas, havia algo que poucos perceberam, um padrão. Os eventos relatados sempre ocorriam à noite. E sempre entre 2 e 4 da manhã. A mesma faixa horária onde, segundo registros policiais modernos, ocorrem os picos de atividade de fenômenos considerados anômalos ou inexplicáveis, entre eles, EVP, paralisia do sono e surtos dissociativos. Durante a restauração da fita 2, os engenheiros de áudio identificaram um som contínuo de fundo. Passos abafados, ritmados, semelhantes aos de uma pessoa caminhando descalça em piso de madeira irregular. O áudio tinha chiados intensos. Era como se alguém gravasse à distância, tentando não ser ouvido. A única fala decifrada, quase no fim da fita, foi a seguinte: está frio aqui em cima. Mas eles não fecham a porta. Essa voz não corresponde a nenhum membro da família Gruber conhecido. Nem ao detetive Ren Gruber, nem a qualquer outro oficial da época. Ela é masculina, jovem, e ligeiramente arrastada, como se fosse de alguém com comprometimento neurológico ou sedado. E, mais perturbador, na frequência analisada, há 2 respirações ao fundo. Mas só uma voz. Em fevereiro de 1922, pouco mais de um mês antes do crime, um grupo de vizinhos relatou ver uma figura parada ao lado do celeiro da fazenda em Terkaifeck. Era noite. Quase meia-noite. A silhueta estava imóvel, voltada para casa. Não respondia quando chamada. Não se mexia. Quando um dos vizinhos se aproximou com uma lamparina, a figura havia desaparecido. Esses relatos foram anotados em um jornal local, em uma pequena nota sem importância. Mais recentemente, ao analisar os arquivos da fita 3, uma imagem inquietante foi associada ao conteúdo de áudio. Os sons captados indicavam o seguinte padrão: estalos ritmados em madeira. Ruídos similares ao de arrastar de metal, como corrente ou lâmina. E, ao fundo, uma espécie de oração murmurada em latim. Esse áudio, combinado ao testemunho dos vizinhos, deu origem à teoria de que alguém habitava o sótão da casa, mas descia durante a noite para observar a família, do lado de fora. Como um animal paciente, esperando o momento de atacar. Durante a demolição da fazenda, nos anos 30, um dos operários encontrou algo preso entre as tábuas do sótão, um desenho feito com carvão. A polícia não registrou o conteúdo na época. Mais uma foto, descoberta em um arquivo de jornal anos depois, mostrava parcialmente o que estava ali. Era uma figura geométrica. Um círculo dentro de um triângulo, com 3 linhas que saíam para fora em espiral. No centro, uma inscrição em letras góticas. Zuruk, ó retorne. As especulações sobre o significado do símbolo variaram de ocultismo à linguagem cifrada de seitas rurais. O que é certo é que essa figura reapareceria novamente. No rótulo da fita 4. A restauração da fita 4 foi a mais demorada até agora. Ela continha camadas sobrepostas de gravações, como se o conteúdo original tivesse sido gravado por cima várias vezes, de forma proposital. Mais uma frase emergiu, repetida 3 vezes, com crescente distorção. Você está no andar errado. O timbre da voz muda a cada repetição. Começa como uma voz feminina.
Depois, masculina. Por fim, em uma espécie de voz infantil rouca, como se ecoasse de dentro de uma caixa de madeira. Outro elemento que reforça a teoria da presença invisível ou dentro da fazenda aconteceu 3 dias antes do massacre. Andrés encontrou um jornal em sua casa. Nada estranho, exceto por um detalhe. Era um jornal de Monique, datado do dia anterior. Mas nenhum membro da família havia saído da fazenda nos últimos dias. Nenhum visitante estivera ali. O entregador não reconhecia o jornal. Segundo relatos, Andrés acreditou que era uma brincadeira. Mas no diário, escreveu: talvez ele queira que saibamos que ele lê. Talvez, e esteja mais perto do que pensamos. Durante as investigações, policiais relataram dificuldade em abrir a porta do sótão. Ela trancava por dentro, mas não havia ninguém lá. Um dos policiais, Hans Ribeiro, escreveu o seguinte em seu relatório: há marcas do lado de dentro da porta. Como se unhas tivessem tentado sair. Ou, ia entrar. Anos depois, Ribeiro foi internado em um hospital psiquiátrico. Suas últimas anotações foram encontradas num caderno rasgado. A madeira ainda fala. Ela guarda o som. E no sótão ainda há alguém respirando. Foi a partir do capítulo do sótão que o caso Intercaifec começou a ultrapassar a fronteira do crime comum. Passou a ser estudado por ocultistas, criminólogos alternativos e estudiosos de fenômenos sobrenaturais. O padrão das mortes, o isolamento da fazenda, os sons no sótão, as fitas com vozes não identificadas, tudo apontava para uma pergunta. E se não foi apenas um assassino? E se foi uma entidade? Há registros de que a região em torno de Intercaifec já havia sido palco de desaparecimentos anteriores, entre 1898 e 1910. Sempre em áreas isoladas. Sempre à noite. E, estranhamente, sempre sob luas minguantes. As fitas perdidas parecem ter sido gravadas ao longo de vários meses. Mas por quem? E por quê? Alguns acreditam que o próprio assassino gravou os áudios como parte de um ritual. Outros, que algum morador registrava os ruídos noturnos como forma de documentar os eventos que antecederam a tragédia. Mas há uma terceira hipótese. A mais perturbadora. E se as fitas não foram gravadas por ninguém da casa? Mas por alguém que já estava ali muito antes? Em cartas trocadas entre investigadores em 1924, há uma metáfora recorrente. A casa não era o corpo. O celeiro não era o estômago. A sala, o coração. Mas o sótão. O sótão era o olho. Era de lá que tudo era visto. Era de lá que tudo começava. E é para lá que os olhos da investigação moderna precisam voltar. Porque algo, ali em cima, nunca parou de ouvir. Toda investigação busca respostas. Mas há casos em que quanto mais se busca e mais se desenterra um segredo que deveria permanecer morto. Em Intercaifec, a verdade parecia um buraco cavado no escuro. Quanto mais fundo se escavava, mais a terra sangrava. E em vez de respostas, vieram sussurros. O detetive Jorge Rengruber, chefe da polícia de Monique, foi chamado para liderar a investigação na fazenda Intercaifec. Ao chegar à cena do crime, Rengruber teria dito: algo está errado aqui. Não é um assassinato comum. Não era. As vítimas haviam sido dispostas com cuidado. Cobertas. Em silêncio. Nada havia sido roubado. A rotina da casa havia continuado após a morte da família. Quem matou e ficou? Dormiu ali. Se alimentou ali. Cuidou dos animais. Mas por quê? Essa era a pergunta que Rengruber tentava responder. Mas talvez tenha feito a pergunta errada. Durante os interrogatórios, Rengruber se deparou com algo ainda mais perturbador do que os corpos. O histórico da família Gruber. Andrés Gruber tinha fama de homem violento. E, segundo registros judiciais de 1919, ele havia sido julgado por manter relações incestuosas com sua filha, Victoria Gabriel. Ambos foram condenados.
Cumpriram pena. Mas voltaram a viver juntos na mesma casa. O filho caçula, Joseph, de apenas 2 anos, era oficialmente filho de Victoria. Mas não havia certidão de paternidade. Alguns moradores da vila diziam que Joseph era, na verdade, filho de Andreas. Outros diziam que o verdadeiro pai era Carl Gabriel, o marido de Victoria, dado como morto na Primeira Guerra Mundial. Mas, e se Carl nunca tivesse morrido? Em 2007, uma pesquisa universitária sobre o caso revelou um fato nunca investigado à época. Não havia registro confirmado da morte de Carl Gabriel em combate. O nome constava em uma lista de soldados desaparecidos, mas sem corpo recuperado. Rumores surgiram de que Carl teria forjado sua morte. E que, ao retornar, descobriu o que acontecia entre sua esposa e o sogro. A vingança seria um motivo plausível. Mas algo não se encaixava. Se foi vingança, por que matar também as crianças? E por que ficar na casa dias após o crime, alimentando os animais? A resposta parecia escapar. Ou talvez, estivesse sendo escondida. Reingruber levou dezenas de suspeitos para interrogatório. Examinou cada centímetro da fazenda. Mas em seus próprios relatórios, deixava frases soltas, que os superiores logo começaram a censurar. Trechos recuperados por historiadores revelam anotações inquietantes. Os corpos foram dispostos como em um altar. A ausência de trilhas de volta indica permanência e/ou levitação. Há símbolos riscados nos fundos do celeiro que não constam em nenhum catálogo agrícola. O feno foi retirado em espiral. Ritualístico. Essas observações desapareceram dos documentos oficiais. A investigação foi oficialmente encerrada sem culpado identificado. Em 1923, um ano após o massacre, uma maleta foi encontrada por crianças em um riacho a 4 quilômetros da fazenda. Dentro, havia fragmentos de papel com palavras desconexas, purificação, sangue de volta à terra, ascensão. Um tecido com símbolo queimado, um círculo com 3 linhas cruzando em forma de estrela invertida. E o mais perturbador, um pedaço de fita de áudio, claramente anterior à tecnologia da região naquela época. Como era possível? A maleta foi entregue às autoridades. Mas o item desapareceu dos arquivos. Somente décadas depois, o símbolo da maleta foi identificado como o mesmo das fitas 5 e 6. Em 1989, um professor de teologia da Universidade de Regensburg publicou um estudo sobre práticas ocultistas rurais no sul da Alemanha entre 1890 e 1920. Ele descrevia um grupo secreto chamado de os Irmãos da Colheita Branca. Segundo relatos, o grupo acreditava que certas famílias estavam amaldiçoadas por seu próprio sangue e deveriam ser recolhidas pela terra. O processo envolvia isolamento total da propriedade, observação durante dias, execução ritualística das vítimas e, por fim, permanência do executor no local até que o silêncio fosse absoluto. O professor nunca havia ouvido falar de Interkaifeck. Mas ao ver fotos da cena do crime, reconheceu padrões idênticos aos rituais descritos. Alguém estava purificando a terra através do sangue. A fita 5, parcialmente restaurada, contém um áudio fragmentado. Nele, ouve-se um som constante, como de corda tensionada ou madeira rangendo. E então, uma voz distante, masculina, como se gravada sob pressão. Eles estavam errados. Todos eles. A terra já os havia condenado. Eu apenas escutei. Essa gravação é conhecida como a confissão que não confessa. Porque a voz não assume a autoria. Ela apenas responde ao chamado da terra. Em 2011, pesquisadores usaram georradar para examinar a área onde ficava a fazenda. Esperavam encontrar nada além de pedra, raízes e fragmentos. Mais embaixo da antiga estrutura do celeiro encontraram uma cavidade selada. A escavação revelou objetos de ferro retorcido. Uma cruz de madeira com inscrições em idioma não reconhecido. Ossos pequenos, não humanos. E, enterrada entre pedras, uma gravação em rolo,
datada de 1921. Essa fita ainda está em análise. Mas um dos peritos que a ouviu disse uma frase antes de abandonar o caso. Não é o som que assusta. É o que o silêncio diz entre os sussurros. Com o tempo, surgiram teorias de que a família Gruber não foi apenas vítima. Eles teriam sido marcados. Escolhidos por sua linhagem, por seus pecados, por suas repetições. A fazenda seria um ponto de energia, ou nó espiritual, ou onde eventos se acumulavam. E o culto, ou o executor, seria o agente final da colheita. Esse termo, colheita, aparece 9 vezes nas anotações da fita 6. Sempre em frases curtas. Sempre como resposta a algo que não foi dito. Antes de se aposentar, o detetive Ren Gruber escreveu uma carta pessoal a um colega. Nela, dizia: quase tudo que vi em minha carreira pode ser explicado. Mas não Intercaifec. Lá não houve crime. Houve oferenda. As fitas não são gravações. São memórias do solo. Ele ainda está lá. E quando ouvimos, ele também nos escuta. Em 2017, um estudante de doutorado em criminologia da Universidade de Munique, Eric Newman, pesquisava casos não resolvidos de assassinatos rurais na Alemanha do século XX. Intercaifec era apenas uma nota de rodapé em seu projeto inicial. Até ele descer ao porão do arquivo central da universidade, onde caixas catalogadas por código alfanumérico dormiam há décadas, esquecidas sob poeira e silêncio. Foi lá, no setor C12, que ele encontrou um armário trancado, com a inscrição apagada, mas ainda parcialmente visível. HK e Sonderfall Unzugangspertes. HK e caso especial um acesso negado. Não havia chave. Nem registros. Mas Eric insistiu. 2 dias depois, com permissão especial da universidade, o armário foi arrombado. Dentro, havia uma caixa de madeira escura, envolta em arame farpado velho. Não era para proteger o conteúdo. Era para impedir o toque. Na tampa, um símbolo riscado com prego, um círculo dividido em 3, com uma cruz torta sobre o centro. Dentro da caixa, 7 fitas magnéticas em estado de degradação. Fotos inéditas da cena do crime, com ângulos que não constavam nos arquivos oficiais. Um pedaço de papel amarelado com a frase: "A terra os quis." E um bilhete escrito à mão, assinado com as iniciais GR. Se alguém está lendo isso, ouça apenas uma vez. Nunca duas. A repetição o aproxima. E ele ouve. As fitas, que pareciam idênticas às já restauradas nos capítulos anteriores, continham novas informações. Eram as versões originais, sem cortes. As anteriores, aparentemente divulgadas em 2013, seriam cópias mutiladas, propositalmente editadas. Essas eram diferentes. Mais longas. Mais profundas. Com intervalos de silêncio absoluto que não eram naturais, como se o tempo tivesse parado no momento da gravação. Eric Newman decidiu ouvir uma das fitas sozinho, em um laboratório de som isolado. Ele escolheu a fita 3. Durante a reprodução, algo incomum ocorreu, os equipamentos de gravação digital travaram após 3 minutos e 22 segundos, mesmo sendo compatíveis com o formato original. O ruído captado era descrito como um zumbido crescente, como um campo magnético distorcendo o ar. Um som metálico intermitente, semelhante a uma corrente sendo arrastada. E, aos 29 segundos, uma voz feminina, muito baixa, dizendo: "kommt zurück." Ele vai voltar. Newman sofreu um desmaio súbito. Quando recuperado, relatou alucinações, perda de audição temporária e sensação de presença invisível no laboratório. 3 semanas depois, abandonou o doutorado. Uma equipe de especialistas em áudio analógico foi contratada para digitalizar as 7 fitas do cofre. Entre eles, estavam engenheiros acústicos, peritos forenses e um consultor em gravações de baixa frequência. Os primeiros 5 dias de trabalho foram normais. No 6º dia, um dos engenheiros, Klaus Meyer, abandonou o laboratório alegando que a fita havia falado com ele pelo nome. Seu relatório dizia:
A fita não reproduz apenas som. Ela responde. Conforme o ouvinte se concentra, ela muda. Como se estivesse viva. Como se fosse um espelho do que você não quer ouvir. Durante a análise espectral das fitas, descobriu-se que as gravações continham sinais em frequências abaixo de 20 Hz, inaudíveis ao ouvido humano, mas perceptíveis pelo corpo. Essas frequências são associadas a sensação de presença espiritual, vertigem, ansiedade intensa, distúrbios visuais temporários. Ou seja, as fitas foram projetadas para causar reação física, não apenas transmitir informação. A hipótese de que elas fossem parte de um ritual acústico ganhou força. Entre os papéis encontrados na caixa de madeira, havia fragmentos de um relatório escrito por um agente do governo da Baviera, datado de 1932. O título: Act 91 e in Ordnung. Arquivo 91 e Ordem de Sigilo. O texto afirmava: após inspeção da propriedade Interkaifeck, foram encontrados objetos e sinais que não condizem com crime comum. Recomenda-se selar o caso como classificação grau terceiro e ritual de sangue. A propagação de informações deve ser contida para evitar pânico rural. As fitas encontradas serão entregues ao Departamento Central de Ocultismo e isoladas. A ordem é silêncio. Sempre foi. E sempre será. Em 2019, foi feita uma última tentativa de ouvir a fita 7, considerada a mais danificada. Na reprodução, ocorreram 3 quedas de energia no laboratório. Os relógios digitais travaram em 3 horas 22 minutos e 6 segundos. As câmeras de segurança apagaram as imagens. O áudio obtido foi perturbador. Sussurros múltiplos, em diferentes idiomas. Uma batida constante, como madeira contra madeira. Choro infantil ao fundo. E uma voz masculina, idêntica à da fita 1, dizendo: agora eu vejo você. Nenhum som de encerramento. Nenhum clique de fim. A fita simplesmente parou. Dos 7 membros da equipe que trabalharam nas fitas, 4 abandonaram suas carreiras. 2 desapareceram sem deixar rastros, literalmente sumiram, inclusive de registros digitais. O último, o engenheiro de som Johannes Feld, deixou um recado antes de desaparecer. Não se trata da fita. Não se trata da fazenda. Trata-se de escutar demais. Porque quando você escuta, você é escutado de volta. Com a digitalização das fitas, descobriu-se um detalhe macabro. Todas elas têm exatamente 3 minutos, 22 segundos e 6 décimos. Esse padrão, aparentemente aleatório, foi cruzado com datas do calendário lunar, registros agrícolas e até horários litúrgicos. Mais um pesquisador apontou que 3 horas e 22 da manhã é o chamado o minuto morto, ou momento de pico de atividade espiritual segundo algumas tradições ocultistas. E o número 6 ao final? Alguns acreditam ser um marcador. Outros dizem que é a assinatura. Com o reaparecimento dos arquivos, o governo da Baviera tentou, discretamente, bloquear a divulgação do conteúdo. Sites com os áudios restaurados foram tirados do ar. Eric Newman desapareceu novamente da vida pública. A caixa foi removida da universidade e seu paradeiro atual é desconhecido. Mas parte dos arquivos digitais permanece criptografada em fóruns clandestinos. E aqueles que os escutam começam a relatar os mesmos sintomas. Sensação de não estar sozinho. Sonhos com a fazenda. Vozes no sótão de suas próprias casas. Um bilhete digital, deixado anonimamente em um fórum, continha apenas o seguinte texto: a fita 7 não termina. Ela recomeça. Por que Interkaifeck? Nunca acabou. Ele ainda escuta. Ele gosta de quem escuta. E se você chegou até aqui? Ele sabe quem você é. A casa guarda os segredos. Mas o celeiro os enterra. Na fazenda Interkaifeck, a madeira respira, os fardos de palha escondem mais do que feno. E cada estalo no piso é um passo de quem nunca saiu. Foi dentro do celeiro que a escuridão se fechou. Foi ali que os corpos caíram.
E as perguntas começaram. O celeiro da família Gruber era uma construção anexa, ligada à casa por um corredor estreito. Era por ele que se levava o alimento, o feno e o gado. Na noite do massacre, foi por esse corredor que todos os membros da família foram atraídos, um por um, como se chamados para fora, em silêncio. A investigação concluiu que as vítimas foram assassinadas com um instrumento agrícola, uma picareta. Mas não foi apenas brutalidade. Foi precisão. Todos os corpos estavam alinhados. Deitados lado a lado, cobertos cuidadosamente com palha. Cada morte ocorreu sem gritos, sem resistência, sem alarde. Como se eles tivessem aceitado o destino. Ou como se tivessem sido enfeitiçados. Ao analisar fotos da cena, peritos modernos notaram algo ignorado por décadas. A disposição dos corpos formava um desenho. Não um desenho visível aos olhos comuns. Mas um padrão. As cabeças formavam os vértices de um hexágono. Os pés apontavam para o centro. No centro, um pequeno espaço vazio, onde nada havia. Mas ali, segundo a fita 6, havia algo. Na gravação, há um som específico, em baixa frequência, que se repete por exatos 6 segundos naquele intervalo. Parece uma batida de coração. Mas não é humana. Durante escavações feitas por pesquisadores da Universidade de Heidelberg em 2021, fragmentos de material orgânico foram encontrados embaixo da área do celeiro original, onde os corpos foram descobertos. As análises revelaram pó de osso humano queimado, com origem em pelo menos 3 indivíduos diferentes. Cinzas misturadas à palha carbonizada. Traços de ferro oxidado em formato de anel circular, como se algo tivesse sido cravado no chão. Esse achado levou os pesquisadores a uma hipótese sinistra. Rituais de purificação por fogo podem ter sido realizados naquele mesmo celeiro anos antes do massacre. Ou seja, a morte na fazenda já era uma repetição. A fita 6, ao ser amplificada em laboratório, revelou uma sequência de sons anteriormente ignorados. Entre os ruídos de vento e metal, há uma série de estalos em madeira, seguidos por um som de respiração ofegante. Um farfalhar semelhante ao de passos descalços sobre feno. E finalmente, uma voz grave e cavernosa que diz: Você liegem, var da de ruim. Onde eles repousam, a terra descansará. Essa frase aparece escrita com carvão em uma das vigas de sustentação do celeiro, descoberta apenas em 2006, durante uma visita de antropólogos forenses ao local. A inscrição estava virada para o chão, como se fosse feita para os mortos. Um documento policial extraviado, descoberto em 1999 num arquivo desativado, continha um desenho à mão feito por um dos investigadores de 1922. O croquis mostrava o celeiro com marcas numeradas no chão. Um círculo central, onde os corpos não estavam. 4 marcas externas indicando pegadas. E um símbolo semelhante ao da maleta ritualística mencionada no capítulo anterior. Esse documento foi arquivado com a anotação Nick Furuntersuchungeegne. Não apropriado para investigação. Alguém decidiu ignorar o símbolo. Ou alguém decidiu silenciá-lo. Um dos aspectos mais desconcertantes do caso Intercaifec foi o comportamento dos animais após o massacre. Durante os 4 dias em que os corpos permaneceram insepultos dentro do celeiro, nenhum animal fez barulho. Nenhuma vaca mugiu. Nenhum cavalo relinchou. Nenhum porco grunhiu. A polícia achou isso estranho, mas atribuiu a presença constante do assassino na casa. Hoje, estudiosos de comportamento animal acreditam em outra hipótese. Eles sabiam. Há relatos de que vacas, cavalos e cães evitam áreas onde há presença de morte violenta ou energia negativa intensa. Mas neste caso, eles estavam calmos. Como se em transe. Ou como se soubessem que gritar não adiantaria. Durante a análise acústica da área onde ficava o celeiro, pesquisadores notaram uma anomalia. Mesmo com gravações feitas com equipamentos de captação ultrassensível, nenhum som ambiente foi captado por mais de 2 minutos em cada tentativa. É como se ali houvesse um campo de interferência. Um ponto cego para o som.
Testes de eco realizados mostraram que os ruídos se dissipam mais rápido do que o normal naquele perímetro. Como se o próprio espaço absorvesse o som. Como se o celeiro não quisesse que o que ocorreu ali fosse ouvido novamente. A picareta usada no crime foi descoberta enterrada em um canto do celeiro, envolta em pano de saco, meses depois do crime, durante uma inspeção informal. Ela estava com a lâmina limpa. Não havia sangue. Mas o mais assustador. Estava quente ao toque. A madeira do cabo estava rachada, mas o metal estava morno, mesmo enterrado. Nenhuma explicação térmica foi considerada plausível. A ferramenta foi arquivada como prova. Mas desapareceu dos registros em 1935. Alguns dizem que foi roubada. Outros, que foi levada para que nunca fosse usada novamente. Ou para que nunca mais fosse ouvida. Em 2009, o documentarista austríaco Markus Ebner decidiu reconstruir os eventos do caso Interkaifeck usando tecnologias modernas. Ele levou consigo um equipamento de gravação em 360 graus, sensores de movimento e detectores infrassônicos. Na noite em que acampou onde o celeiro havia sido, gravou mais de 6 horas de som ambiente. Mas ao revisar os arquivos, as 6 horas estavam cobertas por um único ruído contínuo, uma espécie de gemido grave. Aos 3 minutos e 22 segundos, há uma pausa. Depois, uma voz surge ao fundo. Ele nunca se foi. Ebner abandonou o projeto. Seus arquivos foram apagados por ele mesmo. Em sua última postagem antes de desaparecer das redes, escreveu: "O celeiro não é um lugar. É uma presença. E ela ainda procura corpos." Os estudiosos do caso agora acreditam que o celeiro era mais do que uma estrutura rural. Era um altar. Um espaço consagrado pela repetição do medo. Um local onde a violência não era acidente, mas necessidade. Onde a terra absorvia aquilo que era dado a ela. E aquilo que era entregue em silêncio permanecia. Relatórios modernos do solo mostram que, nos registros fotográficos da época, há pegadas visíveis na neve vindo da floresta em direção ao celeiro. Mas nenhuma de volta. Como se alguém tivesse vindo até ali. Mas nunca saído. Ou como se aquilo que chegou ao celeiro nunca precisou sair. Porque ele permanece. Porque ele é o celeiro. Décadas se passaram desde o massacre na fazenda. A casa foi demolida. O celeiro, destruído. O solo, supostamente purificado. Mas os moradores da região nunca esqueceram. Nem conseguiram. Mesmo quando não se falava mais do caso, os sons persistiam. Moradores relataram ouvir passos vindos do campo. Estalos secos no fim da noite. Vozes sussurrando em dialetos arcaicos. E, o mais comum, respirações. Sempre por volta de 3h22 da madrugada. Sempre acompanhadas de um frio anormal, mesmo no verão. Em 1984, o jornalista Lucas Weigand, escritor investigativo da Baviera, decidiu escrever um livro definitivo sobre Interkaifeck. Durante um ano, ele entrevistou antigos moradores, viajou aos arquivos da Alemanha Oriental e até obteve acesso a trechos não publicados das investigações originais. Seu manuscrito, intitulado O Nono Sussurro, nunca chegou a ser publicado. Foi encontrado rasgado em sua casa, ao lado de um gravador ainda funcionando, com uma única frase em loop. Es ist nicht vorbei. Não acabou. Lucas desapareceu da vida pública. Seu apartamento foi esvaziado. O livro, jamais encontrado. Em 1993, o casal Moller comprou um terreno nos arredores de Grober, próximo ao local onde a fazenda Interkaifeck ficava. Construíram uma pequena cabana de férias. Estavam em busca de paz. Mas encontraram algo diferente. A esposa, Ana Moller, começou a desenvolver sintomas de insônia, alucinações auditivas e pânico noturno. Relatava ouvir o som de madeira rachando e um bebê chorando onde não havia crianças. Ela também afirmava ver uma sombra de homem no campo, sempre olhando para a antiga direção do celeiro.
Seu diário, encontrado anos depois, trazia repetidamente a mesma frase. O eco não sai. Ele gruda. Pesquisadores da Universidade Técnica de Munique realizaram testes ambientais na área do antigo Intercaifeck entre 2007 e 2011. Os dados mostraram variações incomuns no campo eletromagnético local, especificamente em torno das 3h22. Além disso, partículas microscópicas de ferro oxidado, comuns em ambientes expostos à radiação intensa, foram detectadas no solo. Não havia fonte justificável. Não havia explicação meteorológica. Um dos cientistas, Dr. Rainer Koh, concluiu: há um tipo de ruído não auditivo, quase como uma pressão invisível. Como se o ar estivesse tentando dizer algo. E quando você tenta entender, você perde algo. Começa com o sono. Depois com a fé. No ano de 2015, um grupo de entusiastas do ocultismo decidiu realizar uma escuta coletiva das 7 fitas perdidas, num evento clandestino na fronteira entre Alemanha e Áustria. Foram usados fones de ouvido de alta fidelidade e isolamento acústico total. O grupo era composto por 8 pessoas. Após a experiência, 2 apresentaram convulsões. 3 alegaram terem visto a porta do celeiro abrindo em suas mentes. Um fugiu correndo, gritando, não era ele. Era o que estava atrás dele. Apenas um deles permaneceu lúcido, a organizadora, conhecida apenas como Frau Elbe. Ela desapareceu semanas depois. Seu último e-mail dizia: agora o eco está aqui. Ele vive na minha parede. Ele se alimenta da minha escuta. E toda noite, ele se aproxima um passo. Em 1971, um hospital psiquiátrico rural próximo a Skrobenhausen registrou o caso de uma paciente anônima, identificada apenas como a Senhorita L. Ela havia sido encontrada vagando descalça pela floresta, com palha nos cabelos e cortes circulares nas palmas das mãos. Dizia ter vindo da fazenda o que escuta você dormindo. Durante meses, repetia obsessivamente as seguintes palavras: ele dorme sob o feno. Mas ouve sob a pele. Ele entrou no ouvido. Agora sou celeiro. O prontuário foi arquivado como psicose dissociativa com delírios ritualísticos. Mas após sua morte, o corpo foi cremado antes da liberação da autópsia. Estudos modernos apontam que os efeitos do eco de Intercaifeck não se limitam à região onde a fazenda existia. Alguns teóricos sugerem que o conteúdo das fitas carrega em si um tipo de padrão acústico ritualístico, baseado em frequências que atuam diretamente na psique. Ou seja, o que foi ouvido uma vez não é esquecido. Ele se réplica. Ele ecoa. E cada nova pessoa que escuta, torna-se, em parte, um condutor. As fitas seriam, portanto, portais sonoros. Condensações vibracionais de um trauma que se recusa a cessar. E quanto mais gente escuta, mais forte ele fica. Em 2022, um novo nome surgiu na tentativa de compilar todos os documentos, áudios e evidências do caso, Milo Rengruber, bisneto do detetive Georg Rengruber. Após anos de silêncio familiar, Milo descobriu os arquivos originais escondidos em uma mala antiga no porão do avô. Incluíam cópias de trechos das fitas em rolo, fotografias do celeiro nunca divulgadas, e o diário de seu bisavô, com a seguinte frase no fim: há um som que não se grava. Há um eco que só ouve quem perdeu algo. Ele não está no caso. Ele é o caso. Milo desapareceu semanas após conceder uma única entrevista. Na gravação, ele dizia: o problema é que todos pensaram que era uma chacina. Mas não era. Era uma resposta. Uma resposta ao som que começou muito antes. E se Intercaifeck não for apenas um lugar? E se não for um assassinato, uma seita, uma maldição? E se for uma frequência? Uma ressonância mental, transmitida por gerações? E se cada pessoa que escuta as fitas, que lê os relatórios, que caminha pelo campo, ajuda a espalhar esse eco? Porque o eco é paciente. Ele não precisa de pressa.
Ele apenas espera você se aproximar da escuta final. Em 2023, uma carta anônima chegou ao Instituto de Estudos Criminais de Berlim. Escrita à mão, sem remetente, sem data. Dizia: a fazenda foi destruída. Mas ele ainda acha celeiros. Em porões. Em paredes. Em áudios. Ele só precisa que você escute. Uma vez. Depois disso, ele nunca mais fica longe. Em 2024, a pesquisadora Leonie Hartwig, doutora em psicologia do trauma coletivo, decidiu investigar os efeitos intergeracionais do caso Intercaifeck. Ela coletou centenas de registros de descendentes diretos e indiretos dos envolvidos, vizinhos, investigadores, médicos legistas, soldados, repórteres. Descobriu algo alarmante. Todos apresentavam os mesmos sintomas, com pequenas variações. Sonhos recorrentes com celeiros, palha e picaretas. Ansiedade noturna entre 3 horas e 23 horas e 30. Sentimento de estar sendo observado em locais silenciosos. Compulsão por escutar sons de baixa frequência. Entre os registros, destacou-se o depoimento de uma mulher de 47 anos, neta de um antigo fazendeiro vizinho aos Gruber. Eu nunca estive lá. Mas sei como a madeira cheira. Eu nunca vi. Mas consigo ouvir quando a palha se move. E às vezes ouço alguém me chamando pelo nome. Não a minha voz. Mas a dele. A do homem que nunca saiu do celeiro. Entre 1995 e 2020, foram registradas 7 mortes em pequenas propriedades rurais do sul da Alemanha, todas com semelhanças inquietantes. Casas isoladas. Vítimas dispostas em círculos. Ferramentas agrícolas como arma. Ausência de sinais de arrombamento. Animais calmos, vivos, intactos. E sempre, resíduos de palha espalhados sobre os corpos. A imprensa tratou como coincidência ou violência rural. Mas para alguns pesquisadores, eram réplicas. Ou melhor, respostas. Respostas ao chamado que se esconde em cada fenda de madeira. Ao eco que jamais cessou. Ao ritual que nunca foi interrompido, apenas adiado. Em 2024, uma biblioteca em Ingolstadt catalogou um manuscrito anônimo, deixado por alguém sob o nome de OMW. O título: Die letzte Seune. O último celeiro. O livro, nunca publicado, continha diagramas ritualísticos baseados em plantações antigas. Frases em latim e alemão medieval. Referências às fitas como ferramentas de escavação da consciência. E capítulos numerados com a mesma sequência das fitas Intercaifeck de 1 a 7. O mais chocante, no capítulo final, havia uma planta baixa idêntica à da antiga fazenda Gruber, mas com um detalhe diferente. O celeiro não terminava no campo. Ele continuava para baixo. Para o subsolo. Para o que chamavam de terra vazia. Poucos sabem, mas em 2025, uma 8ª fita foi anunciada por um grupo de criptoarqueólogos digitais. Ela teria sido descoberta em fragmentos de áudio reverso contidos na fita 7, acessíveis apenas por algoritmos de decodificação sonora. Após meses de montagem e amplificação, o que surgiu foi um som completamente diferente dos anteriores. Um coro feminino entoando sílabas desconexas. Um estalo de terra cedendo. E, ao final, uma voz jovem dizendo: o solo está pronto. Essa fita circula hoje apenas em fóruns restritos. Quem a escuta, segundo relatos, não dorme mais. Ou sonha com a mesma coisa. Uma colheita de gente. Grupos clandestinos começaram a surgir em fóruns e redes privadas. Se autodenominam a voz que cai. Eles não acreditam que Intercaifeck foi um crime. Eles acreditam que foi uma oferta interrompida. E que cabe a eles completar o ciclo. Postagens sugerem que estão reconstruindo um celeiro ritualístico. Estão buscando descendentes de linhagens manchadas. Estão criando novas fitas, com vozes humanas misturadas às antigas. Eles afirmam: não é o sangue que ele quer.
É o som do sangue escorrendo. Porque no silêncio, ele acorda. Curiosamente, relatos semelhantes ao eco de Interkaifeck começaram a aparecer fora da Alemanha. Na Noruega, em cabanas abandonadas. Nos campos da Escócia. Em silos de milho nos Estados Unidos. Em velhas construções no interior do Brasil. Todos com o mesmo padrão. Uma sensação de escuta. Estalos na madeira à noite. Presença invisível. Pesadelos com palha, picaretas e corpos alinhados. Estaria o ritual se expandindo? Ou ele nunca foi local? E Interkaifeck? Apenas foi o primeiro celeiro? Leonie Hartwig, a pesquisadora que estudou os traumas intergeracionais, escreveu uma carta de despedida antes de desaparecer. Ele não precisa de um celeiro. Precisa de uma escuta. E agora há milhões. Cada ouvinte. Cada clique. Cada curiosidade. Faz com que ele cresça. O silêncio é a oferta. A fita é o altar. O sangue é o selo. Eu ouvi. Agora ele sabe que eu sei. E essa é a última noite em que o ouço de fora. Amanhã, ele entra. Amanhã, ele cava de volta. A última folha do diário do detetive Georg Hengruber, que agora pertence aos arquivos de segurança do estado da Baviera, traz uma anotação curta, feita em letras trêmulas. Não há data. Não há hora. Apenas. Ele não quer ser explicado. Quer ser ecoado. E o último celeiro será construído em cada mente que ousar entender. Se você chegou até aqui. Se acompanhou o caso Interkaifeck. Se ouviu as fitas, mesmo que mentalmente. Ele já sabe. Porque o último celeiro não precisa mais de madeira. Não precisa mais de palha. Nem mesmo de corpos. Ele precisa de silêncio. Do seu silêncio. Da sua escuta. Do seu medo. O ritual nunca precisou de vítimas. Apenas ouvintes.